Fala, meu terceiro ano! Tudo bem com vocês, galerinha? Vamos lá para mais uma semaninha aí de aula. Então, arrebentando mais uma vez. Tio Fernando daqui, vocês daí. Vamos que vamos, firmes e fortes. Bem, pessoal, vamos lá então na página 180, que nós estávamos falando sobre o reported speech, né? Que é aquele famoso discurso indireto, não é isso? Bem, então nós já falamos muitas coisas, falamos várias coisas sobre esse discurso indireto e agora está faltando só uma partinha aí que está na página 180, que é quando nós falamos de pedidos ou solicitações. Porque até então nós havíamos mostrado que essas tabelinhas aqui e nós voltamos, né, o tempo verbal. Então, ó, o que no discurso direto era o passado simples, ele volta para o passado perfeito, no reported speech e assim por diante. Então agora nós vamos falar de um caso que é quando nós fazemos esses pedidos ou solicitações, ou seja, as frases estão no imperativo, como se estivesse dando ordem, né? Então do tipo, abra a porta, ou então mande um e-mail, por favor, né? A diferença de um pedido para uma solicitação, às vezes é um por favor, né? Então, quando nós vamos transformar isso em discurso direto, por exemplo, abra a porta. Olha, ele me pediu para abrir a porta. Então, é essa a mudança que a gente vai fazer agora, de discurso direto para o indireto, tá certo? Então, vamos lá. Analisemos agora os seguintes exemplos de solicitações. Solicitação em inglês é requests. Todos estão no discurso direto. Então, ó, open the door. Abra a porta, por favor. Could you open the door? Você poderia abrir a porta, por favor? Would you mind opening the door? Você se importaria de abrir a porta, por favor? Então nós temos aí 3 formas de fazer solicitações, né? A primeira usando o imperativo direto, né? Abra a porta, e aí o simples fato de a gente usar o por favor, né, deixa o negócio menos grosseiro, né, menos rude, ou de uma forma muito mais educada, aí, mais formal, né, ou polida, eu uso o could you ou então o would you mind, né? Então vamos lá. As 3 solicitações são iguais, variando apenas o que eu já disse, o nível de polidez ou formalidade. Portanto, ao passarmos para o discurso indireto, temos uma única forma para as 3 frases. A gente usa o ask, né? Quer dizer, ele me pediu para, né? Então, ask someone, pediu para alguém para fazer alguma coisa. Então, olha aí um exemplo, ó. Ela me pediu, she asked me. Então, eu sempre vou usar o ask e para quem? Para fazer alguma coisa, ó. Então, é sempre essa construção aí, ó. Então, she asked me to open the door. She asked him to open the door. She asked Maria to open the door. Em casos de solicitações negativas, né, tipo não abra a porta, você poderia não abrir a porta, por favor? Então, mesmo esquema, é o asked someone, e aí antes do to tem que colocar o not. Então, not to. Então, se fosse aqui, por exemplo, ó, ficaria she asked me not to open the door. Certo? Olha aí um exemplo. Please don't make any noise after 10 p.m. Então, por favor, não faça nenhum barulho depois das 22 horas. Então, eles pediram, né, ou nos pediram para não fazer nenhum barulho. Então, ó, eles, they, asked us, certo? Pediram para nós, ou nos pediram, not to, para não fazer nenhum barulho depois das 10, tá certo?
Bem, lembrando que eu circulei esse us aí, que na verdade nós já falamos sobre essas alterações. Eu só não lembro agora onde que tá, mas nós falamos dessas mudanças aí dos pronomes pessoais, não é? O me, o him, o her e o etc. Que agora para voltar eu vou perder tempo que está muito para trás. Beleza? Vamos ver aí então alguns exemplos, ó. Please turn it off the lights. Desligue as luzes. They asked us to, tá vendo? Não pode esquecer do to. Turn off the lights. Please don't smoke here. They asked us not to. Por que eu estou circulando esse not to? Porque se você pensar em português, você inverte a posição, porque você vai pensar assim, ó, eles nos pediram para não, tá vendo? Ó, olha só na tradução. Vou circular. Para não fazer tal coisa. Então, em inglês está invertido. O não vem antes do para. É not to e não to not. Não existe a expressão to not. Então, tomem cuidado com isso. Outro exemplo, ó. Could you make us some coffee? Você poderia nos fazer um café? She asked me to make them some coffee. Certo? Could you pass me the salt? Poderia me passar o sal? He asked me to pass the salt. Ele me pediu para passar o sal. Would you mind changing the light bulb, please? Você se importaria de trocar a lâmpada, por favor? She asked me to change the light bulb. Ela me pediu para trocar a lâmpada. Reparou que tem uns asteriscos aqui, né? Ó. Vamos entender por que tem esses asteriscos aí, ó. Nesses casos, a escolha do pronome adequado para o reported speech vai depender do contexto naturalmente. Os pronomes aqui utilizados são apenas sugestões, tá? Então, se você não entendeu por que aqui está ela me pediu, ele me pediu, ela me pediu, né? Realmente aqui é só uma sugestão, porque poderia ser ela, ele ou eles, né? Não importa. Então a gente só consegue saber qual que é pelo contexto. Sem o contexto a gente não sabe quem é que está falando e nem para quem está falando. Então esses asteriscos aqui é para mostrar que isso é uma sugestão, não significa que só tem essa possibilidade aqui. Fechou? Vamos para a próxima parte então. Imperativos ou ordens. Veremos agora como fazer o discurso indireto com imperativos ou ordens, que nem sempre são polidos, como as solicitações que vimos anteriormente. Então, para fazer um imperativo ou uma ordem diferente da solicitação, né? Então a diferença aí você vai ver que às vezes está na educaçãozinha, né? Então, ó, basta usar o verbo tell no lugar do ask. Mas aí, teacher, vai ficar o mesmo esquema? Vai, ó. Tell para alguém, someone, para fazer tal coisa. E na negativa também, o tell para alguém, not to, e depois no infinitivo. Porque, na verdade, qual que é a diferença, pessoal? O tell é o simplesmente disse. Né? Então, o told, na verdade, né? Que ele disse tal coisa, né? Então, por que isso? Porque, na verdade, quando você faz uma solicitação, a gente usa o ask, que é tipo assim, olha, ele me pediu, porque é uma solicitação. Quando você está dando uma ordem, não é um pedido, né? É simplesmente, faça tal coisa. Então, ele disse para fazer tal coisa. Né? Então, é só essa diferença. A gente só muda o verbo ask, tá vendo? Usa o tell ao invés de ask. Só isso já muda de uma ordem para uma requisição, né? Um pedido, certo? Então vamos ver um exemplo. Ó. Aqui está direto. Levante-se imediatamente. The mother said to her son. A mãe disse aos seus filhos. Então, transformando isso para o discurso de reporter, ela, ou então a mãe, pode ser, told her sons. Disse para os filhos dela para se levantarem imediatamente.
Então até aqui está traduzido como mandou, ela mandou, né? Que pode ser também aí. Mas o mandou, na verdade, é para mostrar para vocês a diferença do mandar e do pedir, solicitar, né? Olha mais um exemplo. Don't panic, não entre em pânico. Os paramédicos disseram para as vítimas, né? Ó, calma, disseram os paramédicos para as vítimas. Então, eles disseram, ou então os paramédicos. Told, disseram, para quem? The victims, not to panic. Para se acalmarem, ou para não entrarem em pânico. Tá certo? Mais um exemplo. Don't talk to me like that. Não fale comigo assim, a esposa disse para o marido. Né? A esposa disse para o marido para não falar com ela daquele jeito. Talk to her like that. Certo? Então lembrando ó, que esse her não é o she, de falar com ela ou falar comigo. Então é me, então não pode ser she. Certo? Que é isso que eu estava falando para vocês. Continuando para a gente finalizar aí, tem só mais essa página 181. Só tem então mais essa página sobre o Reported Speech. Depois são exercícios e aí a gente começa uma unidade nova que possivelmente só será começada na semana que vem, eu acho, né? Depende aí de como a gente ficar, né? Bem, então vamos lá. Outros verbos para o discurso indireto. Então, ó, além do say, do tell e do ask, há ainda uma variedade de outros verbos introdutórios usados em discurso indireto. Em geral, eles apresentam mais significados e mais informações sobre a atitude ou intenção do falante. Então, cada um obedece a um padrão de uso, podendo ser seguido por preposição, ou objeto, ou oração, e verbo no infinitivo ou no ing. Então, isso que eu estou marcando aqui, ó, não há regra. Então, você vai ver alguns verbos agora e eles vão estar mostrando como você deve completar e não tem um porquê. Tá? Porque não é uma regra. Isso chama regência. Certo? Deixa eu ver se o teacher acha alguma coisa aqui sobre regência. Tem acento, mas já aparece aqui. Ó. Então, ó, regência é a parte da língua que se ocupa da relação entre os verbos. No caso aqui é porque é regência verbal. Né? Então não era isso que eu queria, regência. Na gramática e na teoria linguística, a regência se refere à relação entre a palavra e os seus dependentes. Exatamente. Aqui acho que melhor para mim. Alguém pode discernir entre pelo menos 3 conceitos de regência, né? Então, blá, 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 blá. Tem regência nominal, regência verbal, né? Por que regência? Porque vem regido ou subordinado. Era isso que eu queria falar, né? Regência, pessoal, vem de rei, né? Então, o rei, ele rege e os outros são subordinados. Então, lembra do reinado? Você podia discutir com o rei? É óbvio que não, né? Então, o que o rei falava já era. Você é subordinado, você tem que ficar quieto. Então, isso existe tanto em português quanto em inglês, em qualquer outra língua. Existe uma regência, neste caso ela é verbal, e é daquele jeito, né? Vamos dar um exemplo. Vai. Entrega a domicílio. Antigamente todo mundo falava a domicílio, até se descobrir que está errado, porque o verbo entregar, ele é regido com a preposição em. Então o certo é falar entregamos em domicílio e não entrega a domicílio ou entregamos a domicílio. É entrega em domicílio. Por quê? Não tem porquê. É a regência do verbo entregar. Tudo bem? Então em inglês tem a mesma coisa. Por isso que está falando aqui, ó, obedece um padrão de uso. Então, alguns verbos eles vão vir com preposição, os outros vêm direto com o objeto, não vêm com preposição. Alguns
eles vêm com uma frase, né? E o verbo no infinitivo, e outros com o verbo no ing. Então, pô, por que esse tem ing e esse não tem? Isso não existe uma regra, tá bom? É a regência. Então, além disso, o que está falando aqui, mais significados e mais informações, é que às vezes quando você troca o verbo dizer, falar ou perguntar por um verbo ele se desculpou, ele admitiu, ele aconselhou, ele explicou, ele prometeu. Esse tipo de verbo, ele tem mais informação e mais significado. É isso que essa parte aí está querendo dizer. Então, quando nós usamos esses verbos com mais significados, as nossas frases ficam mais bonitas, ficam mais sofisticadas, né? Ao invés de falar, ele disse que errou. Não, ele admitiu que errou. Olha a diferença, né? Então, vamos lá. Primeiro, admit, ele vem seguido do que ou não, ou direto de uma oração. Então, olha o exemplo. The Prime Minister admitted that he had lost over the budget. O primeiro-ministro admitiu que ele tinha perdido o controle sobre o orçamento. Advise, que é o verbo aconselhar. Ó. She advised him to see a doctor. Então, ao invés de falar, ela disse para ele ir ao médico. Não, ela o aconselhou a ir ao médico. Apologize, que é o verbo desculpar-se. Então, você se desculpa, né? Desculpa alguém por alguma coisa, né? Então, they apologized for being late. Então, eles se desculparam ou pediram desculpa por estarem atrasados, né? Ou pediram desculpa, ou nos pediram desculpa, se você acrescentar o to us, certo? Claim. Então, claim é afirmar. The product claims that. O produto afirma que it can make you lose weight, que pode fazer você perder peso. E aí nós temos, galerinha, outros verbos com a mesma função, né? Então nós temos o confirm, que é o confirmar, né? Que pode vir com uma oração ou com um substantivo, né? Então, ele confirmou, né? As estatísticas confirmam o nosso medo. Confirmam o quê? O medo vem com um substantivo. Ou com uma oração. O raio-x confirmou que ela quebrou 2 ossos. Então, aqui tem uma oração. Explain. Tem 3 casos aqui para o explain, né? Então, explicou o que com uma oração. Explicou alguma coisa para alguém, certo? Explicou question word. Explicou o que, explicou como, explicou onde, né? Alguma coisa. Então, igualzinho no português. Então, por esse motivo também não tem nenhum estardalhaço, porque em português nós fazemos exatamente igual. Promise também tem 2. Por quê? Porque você promete, né, fazer alguma coisa. Ou você promete para alguém que alguma coisa vai acontecer. Então, ele prometeu trazer, ou então prometi à minha mãe que não perderia um ônibus de novo. Da mesma forma, o verbo recommend, né? Ó, ele recomendou alguma coisa, né? Ele recomendou fazer alguma coisa, ou recomendou que, né, faria alguma coisa. Então, recomendo comer peixe e batatinhas, ou recomendo que você coma peixe e batatinhas no Reino Unido. Suggest, mesmo esquema. Então, quando o verbo sugerir, você pode sugerir fazer alguma coisa ou sugerir que faça alguma coisa. Então, dá no mesmo aí. E por último, o warn, que é o verbo alertar, né? Então, quando você vê em filmes aquela luzinha vermelha piscando, warning, né? Que significa o quê? Alerta. Olha lá, ó, né? Fica piscando. Certo? Significa alerta. Então, warning é o verbo alertar. Então, alertar alguém para não fazer alguma coisa ou alertar alguém sobre alguma coisa. Exemplo,
Eu os avisei ou alertei para não nadar durante a tempestade. Ou ela nos avisou, nos alertou sobre os perigos de nadar durante a tempestade. Então, finalmente nós terminamos essa unidade aí, essa unidade 1, né, que tem o Reported Speech. Agora, vocês só têm exercícios para fazer, tá certo? Então, o exercício número 1 aqui, que ele é totalmente gramatical, eu vou fazer com vocês agora. E depois disso, esse exercício que tem a Torre Eiffel aí, né, até a página 183, certo? Que é da FATEC. Esse vocês precisam me fazer como revisando, que vocês já sabem. Eu já mandei o link para vocês lá no Google Forms. Quem ainda não fez, aproveita para fazer agora e me mandar, porque isso está valendo nota. Escola Naval do Rio de Janeiro. Which is the correct option to complete the dialogue? Então, olha lá o diálogo. What did John tell Mary last Saturday? O que o John disse para Mary no sábado passado? O John told. Certo? O John disse para quem? Para Mary. Então, Mary tem na letra A. O her, que é ela, também pode ser. Certo? Não pode ser a letra C, porque him é ele. Não pode ser a letra E, porque quando eu uso o tell, eu tenho que ter a pessoa, então não posso começar por aqui. Então, agora, e a letra D? Disse para Mary, o verbo tell, e eu já falei isso, ele não tem essa preposição to aqui. Então também já está fora. Estamos agora entre a letra A e a letra B. Certo? Então, ó, lembrando, passado, last Sunday, no domingo passado. Então, o John disse para Mary que ela will buy, que ela vai comprar flores no futuro, ou que ela tinha comprado, ou que ele, tinha comprado algumas flores. No sábado passado, ele tinha comprado, galera, e não ele vai comprar no futuro. Não faz sentido. Portanto, a alternativa certa aqui é a letra B. Ok? Estamos entendidos? Então agora, para quem já fez, ótimo, para quem ainda não fez, tem tempo de me responder aí exercício 2, 3, 4 e 5. E na semana que vem nós começamos aí a unidade, eu já esqueci se é a 2 ou a 3. A unidade 3, que tem voz passiva, certo? Que também não é um negocinho muito fácil, mas vamos que vamos, galerinha. Então por hoje é só, pessoal. Espero que vocês tenham gostado. Façam um exercício, porque nós estamos quase no final do terceiro bimestre. Ainda temos aí mais uns 20 dias, né? E tudo isso é contado como nota para vocês, tá bom? Então fiquem com Deus. Kisses, hugs and bye bye.